A paz do Senhor Jesus a todos que estão neste momento conectados conosco nessa transmissão online. Nós temos a certeza que hoje Deus tem uma palavra ao seu coração. Com certeza Deus falará grandemente contigo, renovará as suas forças, trará o alimento para a sua alma, para o seu espírito, e o nome do nosso Deus será glorificado. Eu quero convidar você a orar junto comigo, e nesses dias que nós estamos vivendo, enfrentando, nós precisamos orar. Como diz o apóstolo Paulo, que devemos orar sem cessar. Então, nós vamos orar a Deus, vamos apresentar já as pessoas que estão precisando de uma oração, que estão num leito de hospital, as pessoas que estão precisando de um milagre. Então eu convido você nesse momento a fechar os olhos junto comigo e vamos falar com Deus. Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que aqui nós estamos e queremos, Senhor, neste momento agradecer ao Senhor em primeiro lugar, Senhor, pelo teu grande amor, agradecer a ti, Senhor Jesus, por tua graça, agradecer, ó Deus, a comunhão que temos tido com teu Espírito Santo e pedir neste momento, Senhor, dê força ao teu povo, dê graça. Sustenta, Senhor, a tua igreja. Queremos pedir por aqueles que estão neste momento, Senhor, num leito de um hospital, Senhor, precisando de uma cura, de um milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita a cada um neste momento, trazendo a cura, Senhor, trazendo libertação, para que o teu nome, meu Senhor, seja exaltado e glorificado na vida dessas pessoas. Senhor, em nome do Senhor Jesus, guarda o nosso país, a nossa nação. Nos liberta, Senhor, dessa pandemia, desse vírus. Pai, liberta o nosso planeta, Senhor Jesus, disso tudo que nós temos enfrentado. Senhor, toma a tua direção, Pai, para que tudo que for feito neste dia seja para a glória do teu santo nome. Amém. Nós iremos agora ouvir um louvor e que esse louvor venha falar grandemente ao seu coração. Vou lhe falar de alguém, pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar seu caminho. Vou lhe falar que um só Deus que mudará a sua vida. Marcos morreu, o seu sangue
sofrer. Se há um Deus que tudo pode por você, pra quê solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Tenho certeza que Deus já falou ao seu coração através desse louvor e falará ainda mais através da sua palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo e nós meditaremos aqui na palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 13, e nós iremos ler alguns versos, dentre eles o 1, e depois iremos ler do 27 ao 33. Então iremos fazer a leitura agora no livro de Números, capítulo 13, iremos ler o verso 1, depois leremos os versos do 27 ao 33, para a glória do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: se você não tem a Bíblia, se há alguma dificuldade agora, talvez você esteja utilizando aí seu celular, ou você esteja distante da sua Bíblia, a Bíblia será agora, projetada para você aí, os versículos que nós estaremos lendo será projetado para que você acompanhe a leitura. Diz assim, vamos lá, livro de Números 13, verso 1, que nos diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aí do 27 ao 33 que nos diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos
seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Deus, e queremos pedir, nos conceda a tua graça, a tua direção, para que tudo que for falado aqui, ministrado, seja direcionado, Deus, pelo teu Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero trazer um tema para você que está aí nos assistindo, para você que nos assistirá depois, e o tema hoje é resistindo às opiniões contrárias. Novamente o tema, resistindo às opiniões contrárias. Olha que interessante. Nós vemos aqui que Deus, ele chama Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você envie homens que espiem a terra de Canaã, a terra que eu já prometi dar aos filhos de Israel. Prestem bem atenção nesses detalhes, são nessas entrelinhas que nós compreendemos aqui a revelação da palavra de Deus. Deus chama Moisés e pede para que Moisés chame ali alguns homens, e que esses homens vão espiar a terra de Canaã, a terra na qual Deus já havia prometido dar ao povo de Israel. Pois bem, Moisés, sendo sempre, obediente, manso, ele foi lá e separou de cada tribo um chefe, um líder, um cabeça, para estar representando esse grupo de espias. Então, de cada tribo, ele escolhe um homem que seria ali o chefe, o líder, o príncipe, como diz aqui na leitura que nós fizemos, para estar na frente dessa comitiva de espias que estariam indo ali na terra de Canaã verificar aquela terra. E eu quero chamar a atenção para que você guarde bem no seu coração dois líderes aqui, dois chefes de tribo, ou dois príncipes, que são eles: Calebe, que era da tribo de Judá, e também um aqui chamado Oséias, que depois Moisés muda o nome dele para Josué, que era da tribo de Efraim. Fora os 10 outros das outras tribos, que eu não falaria aqui os seus nomes, mas é porque eu quero chamar a sua atenção para esses dois nomes, desses dois homens aqui, Josué e Calebe. E diz que Deus pede para que eles façam um relato. E que relato seria esse? Do versículo 18 ao 20, Deus fala qual seria esse relato. Deus pediu assim: olha, vão lá e vejam a terra, como essa terra é. Veja também qual é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. Veja também em qual é a terra que esse povo habita, se a terra é boa ou se ela é má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também vejam qual é a terra, se é fértil ou é estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Então Deus pede para que eles façam um relato, e pede que eles verifiquem, façam ali um checklist daquela terra, e dá todos aqueles parâmetros que eles devem verificar. Pois bem, diz que esses homens chegam àquela terra e começam a verificar tudo aquilo que Deus tinha pedido, começam a fazer um checklist. E também diz que eles pegam dali um fruto daquela terra. E diz que eles pegaram ali, depois que eles retornam, ao cabo de 40 dias, eles retornam novamente ali junto ao povo de Israel, com todo aquele relatório que Deus havia pedido para eles. E diz que eles também vêm carregando um ramo de vide com um cacho de uvas. E diz que esse ramo de vide com aquele cacho de uva foi carregado, veio carregado por 2 homens. Olha só. Então eles, além de estarem trazendo aquele relato, eles também trouxeram a evidência de uma terra que era boa, que manava leite e mel, e que tinha ali, trazendo aquele fruto maravilhoso, excelente. E diz que ali eles se reuniram
com Moisés, com Arão e toda a congregação dos filhos de Israel para fornecer aquele relato. Eu fico imaginando a expectativa, tanto de Moisés, de Arão, de todo o povo de Israel em saber como era a terra que Deus havia prometido dar a eles, era a promessa de Deus. E diz que quando aqueles homens começam a falar, lógico que aqui não fala quem foi que tomou a palavra, mas nós vemos que aqueles homens ali, pelo menos como a Bíblia diz, 10 deles tinham a mesma opinião. E um deve ter tomado a frente dentre eles para ser o porta-voz daquele relatório, daquele relato, e ele começa a dizer: olha, verdadeiramente aquela terra é uma terra que mana leite e mel. Imagina o povo: oh, nossa, glória a Deus, é a terra que Deus nos prometeu. Aí eles continuam: e olha aqui o fruto que nós trouxemos. Imagine aquele cacho de uvas que foi carregado, foi trazido por 2 homens. Imagine o alvoroço daquele povo, talvez pulando, aquela euforia, aquela alegria. Mas aqueles 10 homens começam depois a fazer um relatório pessimista. Eles começam a relatar somente coisas ruins. Aí eles começam dizendo, aquele povo estava naquela euforia, naquela expectativa, eles falam assim: mas tem um porém. Ou, entretanto, imagina, olha, entretanto, aquele povo é um povo poderoso. Imagine o povo de Israel já ali murchando, aquela expectativa para eles, talvez sendo ali frustradas por causa desse relatório que eles trouxeram depois, que eles fizeram com que esse relatório fosse um relatório péssimo. E eles começam a dizer: as cidades são muito grandes e fortificadas, os filhos são... as pessoas de lá, elas são pessoas de grande estatura, fora os filhos de Anak, que são gigantes. E os povos que habitam na terra, os heteus, os jebuseus, os amorreus, são muitos. Ou seja, eles trouxeram ali um relatório. No começo foi muito otimista, depois foi pessimista, indo contra tudo aquilo que Deus havia prometido. Mas o que me chama a atenção é que a decisão ali de Josué, a postura de Josué, ele não aceitou. A decisão de Josué foi contrária à decisão daqueles 10 homens. Ele se levantou e fez o povo ficar quieto, porque deveria estar ali um alvoroço no meio daquele povo. E ele disse: ei, povo de Deus, eia, ele diz assim: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Nós vemos aqui que Josué, lógico, estava ali Josué, estava ali Calebe, mas nós vemos que ali ele tomou uma decisão de ser contrário, aquela opinião popular daqueles homens que estavam ali. Como nós lemos aqui, diz no verso 30, então Calebe fez calar o povo. Estava ali ele e Josué, e aí um daqueles 2 ali foi o porta-voz. E naquele momento Calebe foi o porta-voz, dizendo: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Se Deus prometeu, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes parece que a oposição, às vezes parece que as perspectivas das pessoas, as opiniões contrárias, às vezes elas parecem que são mais fortes do que as nossas próprias opiniões que cremos em Deus. Mas aqueles 2 homens sabiam da promessa que Deus tinha para a vida deles e para a vida do povo de Deus, e eles não concordaram com aquela opinião contrária àquilo que Deus tinha prometido para eles. Eles se levantaram e Calebe toma ali
a voz, e ele fala com o povo, dizendo: Deus prometeu e nós vamos possuir. Só que, irmãos, diz que, porém, os homens que com ele tinham subido disseram, olha, novamente, eles se colocando contrários, eles se colocam novamente de forma contrária: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles espalharam ali um relatório negativo, e diz que quase todo o povo de Deus foi contaminado por causa desse relatório. Quase todo o povo de Deus acabou dando crédito àquele relatório negativo. E diz que ali Moisés e Arão, eles caem sobre, como a Bíblia fala, sobre os seus rostos ali, eles caem em oração. E diz que novamente, aqui nós vamos ver em Números 14, do 5 ao 9, olha que diz: então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué filho de Num e Calebe, de novo os dois, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Aleluia. Novamente, nós vemos aqui que o povo acabou se rebelando contra a liderança de Moisés, contra Arão. E diz que eles vendo ali aquele alvoroço, Moisés e Arão, eles se colocaram em oração. E ali Josué, novamente Calebe, se levantam e falam para o povo: olha, não temem, não temam, porque Deus é conosco. Se Deus prometeu, Ele nos dará. Irmãos, parece que ultimamente nós temos ouvido tantas coisas contrárias a voz de Deus. São tantas coisas negativas, tantos relatórios negativos. Você liga a sua televisão, é uma enxurrada de coisas negativas. Você abre o seu WhatsApp, e existem aqueles que alimentam ainda essas coisas. Nós precisamos tirar do nosso meio essas coisas que são contrárias à vontade de Deus. Porque se nós não retirarmos isso do nosso meio, nós acabaremos como aquele povo, crendo nesses relatórios negativos, e deixaremos de crer nas promessas de Deus, na palavra de Deus, no cumprimento. Nós deixaremos de crer que Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e que será o mesmo para todo sempre. Aleluia. E diz que eles não deram ouvido àquelas más notícias, aquele relatório negativo. Pelo contrário, eles tinham a fé e a certeza que Deus havia prometido, e Deus daria aquela terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Eles tinham essa certeza. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza que se Deus prometeu, Deus Ele vai cumprir. Se Deus disse que Ele estaria conosco quando nós passássemos pelas águas, pelo fogo, Ele prometeu que nada nos faria mal. Jesus nos disse que estaria conosco todos os dias. Jesus disse que tudo quanto nós pedirmos no seu nome, crendo, nós receberemos. Jesus prometeu nos dar paz, alegria. Nós devemos crer e não sermos abalados por esses relatórios negativos e pessimistas que temos ouvido todos os dias. E diz a palavra de Deus, irmãos, que mesmo assim aquele povo acabou dando crédito aquelas coisas negativas, aquele relato negativo, aquele relatório negativo. E mesmo assim aquele povo não quis ouvi-los, a Josué e Calebe, e quiseram apedrejá-los. Olha só. E quando eles estavam ali
para apedrejá-los, diz que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Deus apareceu ali, irado, bravo com aquele povo, porque Deus tinha visto que aquele povo não estava crendo nas promessas, nas palavras de Deus. E diz, irmãos, depois se os irmãos puderem ler, capítulo 13 e 14 do livro de Números, diz que Deus disse para Moisés: olha, eu vou exterminar esse povo, eu vou consumir esse povo, não porque Deus era mau. Olha só que interessante, Números 14, 13, respondeu Moisés ao Senhor, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte que este. Sabe, irmãos, Deus olhou para aquele povo, e Deus percebeu que aquele povo não cria na sua palavra, não cria no seu poder, que aquele povo estava crendo naquele relatório negativo daqueles 10 homens, do que no poder de Deus, do que na palavra de Deus. Isso é um grande recado para nós. Nós precisamos parar de ficar crendo em tudo que nós ouvimos, em tudo que nós vemos, porque senão nós também seremos contaminados com essa negatividade que está espalhada pelo mundo, e deixaremos de crer no poder de Deus. E olha, irmãos, que nesse momento Moisés ele intercede pelo povo, dizendo: Senhor, não extermine esse povo, que dirão as outras nações? Não faça isso com eles, perdoe a iniquidade desse povo, a rebelião. Eu sei que eles se levantaram contra a sua liderança, mas perdoe eles. Só que, irmãos, nós vemos que Deus, por causa daquela rebelião, por causa daquela sedição do povo, Deus ele disse para Moisés: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Olha o que ele disse para Moisés: eu lhe perdoei, porém tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes não obedeceram a minha voz. Não era a primeira vez, era a 10ª vez que eles estavam duvidando de Deus, se rebelando, murmurando contra Deus. E por causa disso, já não era mais um pecado involuntário, já era algo voluntário. Eles faziam e sabiam que eles estavam errados. E por causa disso, veja só, olha o que Deus diz: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais, sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia! Sabe, irmãos, em Josué havia um espírito, estou dizendo, não é o Espírito Santo, ele já tinha o Espírito Santo, mas nele houve um espírito de não aceitar aquela situação, de não dar ouvido àquelas más notícias, aquele relatório maldoso, porque ele crera no seu Deus. E não somente ele, olha o que diz também aqui em Números 14, 29, diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus tem inúmeras promessas para nós, promessas para a nossa salvação, para a nossa vida espiritual, promessas para a salvação dos nossos filhos. Deus tem promessas
para termos uma vida abundante. Deus tem tantas promessas para o seu povo, e muitas vezes nós deixamos de crer nas promessas de Deus, e ficamos dando ouvidos a tantas coisas que estão jogando aí na televisão, tantas coisas que chegam no nosso WhatsApp. O problema ainda é que tem muitos que são portadores de más notícias. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar essas coisas de lado, arrancar, não dar ouvido. Se alguém mandar alguma coisa falando de algo, criticando alguém, falando mal de um, de outro, irmãos, não dê ouvidos, não ouça, não assista, delete, creia na palavra de Deus. Nós vemos que somente esses 2 homens, e aquela geração de 20 anos para baixo, que herdou a terra de Canaã, a terra prometida, os de 20 anos para cima, morreram no deserto por causa do quê? Da sua incredulidade, por causa da sua murmuração, da sua rebelião. Não seja rebelde, não seja murmurador, não seja desobediente. Vamos crer naquilo que Deus tem prometido para nós, que sejamos como Josué e Caleb, que não aceitaram aquele relatório negativo, mas creram na palavra e na promessa, ou nas promessas de Deus, e eles tomaram posse daquela promessa de entrar na terra prometida, na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Deus colocou todos aqueles moradores para fora. Deus deu a eles, como havia prometido desde Abraão, Deus deu aquela terra para eles. Eles entraram naquela terra, eles possuíram aquela terra, eles viveram e contemplaram a bênção, a promessa do Senhor. Que possamos viver, contemplar e receber as promessas e as bênçãos de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, e como Josué e Caleb, como esses 2 homens, que nós tomemos o exemplo e creiamos no poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração agora com você. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela não volta vazia. Obrigado, Senhor Jesus, por tua graça, por tua misericórdia e compaixão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco. Pai, que possamos ser como Josué e Caleb, não aceitando, Pai, essas opiniões contrárias, não aceitando, Senhor, esses relatos negativos que temos ouvido todo dia, mas que possamos crer que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que possamos crer, Senhor Jesus, no teu poder, porque no teu nome há poder. Fique conosco, Pai. Espírito Santo, nos guarde, nos proteja a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, nós já estamos encerrando essa transmissão. Espero que Deus tenha falado grandemente ao seu coração, que essa palavra sirva para que você se fortaleça cada dia mais e mais no Senhor. Bom, como todos sabem, nós temos agora um canal de oração, um site que foi criado, e o endereço é juntosemoração.com.br. Se você souber de alguém que está precisando de oração, encaminhe esse site para essa pessoa, mande o endereço para ela. Você mesmo, se tiver algum pedido, coloque lá o seu pedido e nós estaremos orando pela sua vida. Nós também queremos nesse momento recolher as ofertas, os dízimos para a casa do Senhor. Nós sabemos que nesse momento, sempre a gente tem falado isso, agora é tudo online, e nós podemos sim ofertar de forma online, através do aplicativo aí do banco. Você pode usar o Pix, você pode fazer uma transferência normal, enfim. Hoje nós temos ao nosso dispor a tecnologia, e nós temos sempre comentado isso, irmãos, que sejamos fiéis
fiéis em tudo. Se somos fiéis no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. Mas o importante é que sejamos fiéis. Então vamos ser fiéis ao Senhor. Estão aparecendo aí as duas contas da igreja, juntamente com o CNPJ. Está aparecendo aí o QR Code, se você quiser fazer um Pix através do QR Code. Também se você quiser fazer um Pix através daquele número, né, de verificação, código de identificação, é o nosso CNPJ que está aí aparecendo, 09-209-660, 1000 ao contrário, 51. Você pode pegar esse número e colocar no Pix. Deixe Deus te usar, abra o seu coração, seja generoso, porque a obra do Senhor, ela necessita de recursos para avançar. E Deus tem dado esse recurso ao seu povo, para que o seu povo tenha a liberalidade, a generosidade em ofertar e dizimar a casa do Senhor. Que Deus abençoe a você que tem honrado a casa do Senhor com as suas ofertas, os seus dízimos. Você que ainda não pode, Deus vai te dar condições para que você oferte e dizime a casa do Senhor com alegria, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, estamos chegando ao término, lembrando que agora no próximo domingo será a ceia do Senhor. Esse próximo domingo nós teremos, deixa eu ver aqui quando vai ser o domingo, será dia 11 de abril, nós teremos a ceia do Senhor. Então faremos naquele mesmo formato de você vir aqui, nós mandaremos lá no grupo os maiores detalhes, você vir retirar aqui o seu kit na porta da igreja, para que possamos participar todos juntos da ceia do Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os proteja. Irmãos, estamos juntos. Lembrando também que se você ainda não recebeu uma chamada de vídeo, lógico que nós temos muitos irmãos, a qualquer momento você receberá uma chamada de vídeo, onde nós estaremos orando por você no projeto chamado Surpreendidos. 5 minutos dura esse projeto, é rápido, a gente chama ali 7 irmãos e nós oramos juntos com todos e tem sido uma bênção. Mas antes vai chegar para você aí um recadinho, que naquele dia, em tal horário, você será chamado, e aí você vai confirmar se podemos ou não chamá-lo ou chamá-la. Amém? Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos e que o grande amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, que a graça manifestada através do seu Filho Jesus Cristo, e que a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E todo aquele que crê, diga amém. Deus os abençoe.